Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está vendo esse podcast. Hoje estamos aqui no Oracle Innovation Center, estamos com o WP, diretor de tecnologia e arquitetura aqui da Oracle, Gustavo, executivo de contas, Fukuda, diretor de tecnologia e inteligência artificial. Hoje vai ter um papo colaborativo, educacional, dando acesso à informação daquilo que nós temos visto no mercado, tá? Assim como vocês já sabem, a gente tem uma série que a gente está visitando clientes, visitando grandes corporações de tecnologia, onde a gente vai entender o que cada um está fazendo, o que cada um está promovendo e como ele está posicionado para os executivos, gestores, time técnico, o uso da IA. Tá? Então, fica aqui com a gente que a gente vai falar um pouquinho mais sobre IA. Tá? Hoje, aqui na Oracle, no Innovation Center, em São Paulo. Vamos lá, Fukuda, o que você tem visto, tá, como posicionamento dos C-Levels quando a gente fala de adesão de inteligência artificial? Como que eles têm abordado você e todo o teu time para estruturar ações que realmente geram um efeito e não apenas o hype? Como que eles têm visto e como é que eles têm te posicionado? Então, ainda está... Eu diria que a gente está no processo muitas vezes de descobrimento dos casos de uso, né? Grande parte está voltada para melhorar a experiência do cliente, grande parte está voltada para aumentar a eficiência operacional, processos de automações, né, usando a IA generativa para melhorar a eficiência operacional. Então, grande parte ainda está explorando esses casos de uso mais básicos, mas ainda não conseguiram enxergar toda a potencialidade, né, de aplicações de resultado. Né? E também quão estratégico isso está sendo para a empresa. Uma coisa é a empresa olhar para dentro, a IA para dentro, em termos de eficiência operacional, em termos de crescimento, em termos de geração e desenvolvimento de novos produtos e serviços. Muito bom. Mas poucos enxergaram que precisam se preparar para o cliente, pessoa física, que vai começar a adotar IA. A pessoa física vai começar a usar agentes de IA para fazer o processo de compra. Perfeito. Então você é um e-commerce, né? Então você é um e-commerce e que você preparou o seu site para uma experiência de navegação. Então o ser humano está lá, está olhando, entendeu? No site ele tem aí a experiência de o olho olhar para o canto superior direito, os produtos que vão ser recomendados aparecerem na tela. Mas agora, algumas pessoas aí, o pessoal já conhece humanos, né? Humanos para que a IA que não somente faz a navegação de planejamento de viagem, mas também faz a reserva da passagem, a reserva do hotel, entendeu? A emissão da passagem e reserva do hotel. Ou seja, ele navega e executa a compra. Exato. Então, pessoas físicas, pessoas normais, ou seja, os clientes das empresas vão começar a usar agentes, não somente para pergunta, mas para fazer a compra. E como que será que as empresas em todos os e-commerces precisam adaptar seus sites para receber esses agentes? O que acontece atualmente é exatamente o contrário. Os sites têm sistemas de bloqueio dos agentes. Se eu estou bloqueando os agentes dos meus clientes, eu estou bloqueando a minha venda. Você está perdendo venda. Está perdendo venda. Você tem um falho de vendas. Vindo para cá, a gente pegou um trânsitozinho e a gente abriu para perguntas e o pessoal começou a mandar muita pergunta. Esse é um tema que a gente abordou bastante, né? Como que a gente está preparando o seu site, as tuas portas, né? As tuas janelas para que os usuários, né? Tenham a facilidade. E lembrando, o que a gente chama de usuário hoje em dia é os agentes dos nossos usuários. Exatamente. São os assessores dos nossos usuários. Tem até um case que a gente estava falando bastante, que é uma IA ligando para um consultório, tentando marcar uma consulta, e quando ela entra em contato, do outro lado responde uma IA perguntando, você é uma IA? Fala, sou uma IA. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar o nosso dialeto para a gente ser mais eficiente? Exatamente. E eles conseguem se comunicar como se fosse um modem. Exatamente, porque a gente está falando de arquiteturas de multiagente, não intra-empresa, mas externo. B2B, meus B2C. multi-agentes, exato, B2B, B2C, meu consumidor vai usar a gente, entendeu? Olha só, eu tenho uma IA, entendeu? Meu consumidor vai ter uma IA que, suponha que eu vou no médico, eu vou começar uma consulta, e quando eu vou lá no médico, o médico me faz uma entrevista, o que você tem, entendeu? Você está dormindo bem, entendeu? E aí ele fala, quando você já fez uma cirurgia?
Aí eu falo, sim, eu fiz uma cirurgia há 3 anos atrás. A minha esposa corrige, Fukuda, não. A sua cirurgia foi há 7, 10 anos atrás. Entendeu? E ele faz esse tipo de pergunta. Agora, suponha que eu vá para o médico e ele faça uma pergunta aí, como você está dormindo? Né? E a IA, entendeu? O meu agente vai alimentar o agente, entendeu? Que faz o diagnóstico e vai dar informações que eu mesmo não sei informar. Do tipo, durante a noite, qual minha arritmia cardíaca? Porque o meu agente, eu estou usando o wearable, eu tenho essas informações, meus agentes vão responder para mim. E hoje você já tem companhias de seguro, companhias de saúde, que utilizam-se do uso de wearables para estabelecer uma relação de renovação, estruturação de novos contratos com seus usuários. Se fosse trazendo para uma realidade mais próxima do usuário comum, quando você faz um seguro de carro e a companhia fala, posso colocar vacina no seu carro? Que são aqueles monitores, os IoTs, e também a marca, né, nas peças para ele reconhecer. Exatamente. Então, a gente precisa estar preparado nessa visão mais estratégica primeiro que como a gente está falando de ecossistema multi-agentes e externo, né, B2B, B2C, minha empresa precisa estar preparada para um ecossistema de multi-cloud e multi-agentes. A gente estava falando muito daqui, se acompanhando da questão dos novos usuários dos nossos negócios sendo os agentes. E como é que você entende os hábitos, que eu acho que é a maior camada de quem você conversa, né? Lembrando aqui, para quem ainda não conhece o WP, ele consegue numa facilidade de transitar entre o técnico, o estratégico e o executivo de forma sublime. Como é que você tem visto essa conexão, fazer a conexão do técnico para o estratégico e definir uma estratégia para as empresas? Primeiramente, eu tenho que falar, não é tanto assim, tá, pessoal? É coisa de amigo, né? Mas assim, o que eu tenho visto nas minhas visitas, né, nas palestras que a gente tem dado, né, e casos práticos é o seguinte: o C-Level acha que está fazendo projeto de IA. A hora que ele vê uma IA rodando efetivamente, sem os bloqueios que a equipe técnica geralmente traz, né, porque a equipe técnica é uma coisa meio formatada, que é a capacidade que a equipe técnica tem de entregar. Só que aquilo, né, a IA como tema, evolui de tal forma rápido que o que aquele pessoal produziu já está deprecado, já está decomissionado há algum tempo. Agora ele vê uma coisa na vanguarda sendo executada, olha, de todos os casos, né, Fukuda, a gente passou por isso, né? Todos os casos falaram, eu quero isso, não quero isso que vocês estão fazendo, eu quero isso que a Oracle está mostrando, né? Então a gente teve boas surpresas nesse sentido. Agora, o que passa aí, né? O C-Level, que é a inovação, ele precisa disso. Acontece que a antivenda da inovação, olha, é incrível isso, a antivenda sai da equipe de TI, ou a anti-inovação sai da equipe de TI. Tá? A equipe de TI está muito focada em, eu vou fazer digitalização, eu vou fazer transformação, otimizar o serviço. Eu acho ótimo isso. Só que são projetos de alguns anos. Só que nesta velocidade que estamos hoje correndo com a matéria de IA, eu não tenho mais anos. Eu tenho muito pouco tempo para absorver um benefício, para esse benefício poder financiar uma operação e partir para uma operação. Aí sim eu poder fazer parte de digitalização, parte de microserviços naquilo que faz sentido. Então o tombamento geral, ele passa a ser uma coisa não mais desejável, porque não há tempo para isso. É um processo de adoção por meio da experimentação em MVPs, né? Totalmente MVPs. Você entender que o processo de conhecimento não gerou uma falha, mas gerou um degrau onde você vai pisar para chegar no próximo. A falha é o conhecimento do próximo sucesso. Existe um estudo do Gartner lançado recentemente que ele fala que até o final de 2027, 40% dos projetos de IA vão acabar sendo encerrados como insuficientes. Porém, eu tento ler isso de uma outra forma, que 40% desse esforço e desse investimento foram investidos em MVPs que conseguiram fazer o sucesso dos outros 60%. Né? Eu acho que a gente tem que posicionar muitos executivos nesse patamar de que o processo de adoção e transformação exige um passo anterior de conhecimento da tua estrutura e do que o cliente está
precisando. E o cliente não apenas a pessoa física, mas como o Fukuda muito bem disse, os agentes. Você quer ver uma coisa interessante? Eu tenho sido atendido ultimamente por bots, no WhatsApp principalmente, né? Só que ele vem com uma lista pronta, já viu isso? Sim, ele Eu quase não- quer drivar você pelo E eu que você não escolher. acho falar com alguém, eu quero falar com alguém, porque ele é tão chato, né? E as pessoas acham que aquilo lá está sendo produtivo, que aquilo lá é uma IA. Não é. Eu quero fazer uma pergunta leiga, eu não quero me perguntar uma coisa planilhadinha, bonitinha. Eu quero perguntar, por exemplo, do fundo de garantia, que se eu tenho direito ao fundo de garantia, sendo que eu tenho casa própria, eu tenho carro próprio, eu tô casado, eu fui, por alguma situação, demitido por justa causa, mas eu tenho uma doença autoimune. Poxa, com essas condições todas, olha que cenário que eu pintei, né? Eu tenho direito ao saque? Eu tenho direito, ou seja, eu tenho que ler uma documentação absurda para saber os SIS e os talvez das coisas todas. E muitas vezes a pessoa que pergunta nem sabe que ele precisa dar todas essas informações. Não sabe. Só que você, pela IA, é uma interação, né? Ele dá o primeiro impulso, a IA traz a informação, pergunta alguma coisa, ele dá alguma coisa, ou seja, isso vira uma conversa. Para você ter ideia, nessa situação, e a gente teve esse caso aqui, a pessoa trabalha há 15 anos como diretor de fundo de garantia da Caixa, esteve aqui vendo essa demo com a gente, foi convidado, inclusive, sendo desafiado a fazer perguntas para a IA. Ele falou, para alguém responder nesse nível de segurança, com esse tom de informação, ele precisa trabalhar somente com fundo de garantia no mínimo 10 anos. A gente fez, eu e o Fukuda trabalhamos com isso, acho que foram 4 horas de trabalho, né, para gerar esse agente. Então, esse é o nível de transformação que a gente está. Por isso que não dá tempo mais de fazer, vou fazer uma transformação toda, vou fazer meu PDI inteiro. Cara, não dá mais tempo. Você tem que escolher o seu MVP e logo fazer rápido para ele ter o processo próximo é muito sucesso. fugaz. Exato. Né? Muitas vezes é como se fosse um salto no escuro, tá? Mas quando você faz esse processo, eu acredito que é ter entendimento. Eu vindo para cá, como eu falei, a gente abriu as perguntas, né? E nos perguntaram como iniciar, por onde começar, e eu coloquei 3 pilares. O primeiro deles sendo o grande porquê, que é a definição do teu propósito pelo qual você está fazendo aquilo e por que é importante essa fase do C-Level definir, porque ele dá o guideline e ele coloca os guarda-reios para que no meio do caminho a gente não se abstraia a algum tema sempre importante e também não se distraia com novidades que não vão gerar valor. Contar com quem? Quem que eu vou chamar para essa jornada? Uma boa viagem só é boa com boas companhias. Exato. Né? E no final, né, de tudo é o como. Correto. É como que eu vou fazer. E o como, esse pode mudar no meio do caminho. Mas o propósito e com quem é sempre importante você privilegiar. Você disse muito aqui sobre a questão de agentes falando com agentes e o quanto eles conseguem performar. Existe um contexto de governança muito latente no mercado, que é a questão dos dados sintéticos. O quanto a IA está gerando dados e esses dados podendo entorpecer os agentes de forma que eles deixem de olhar aqueles princípios que nós queremos. Como é que você tem visto isso para o processo não técnico, mas o processo de governança dos gestores, dos líderes? Como que você entende que faz sentido a gente posicionar a companhia para gerir essas dificuldades de governança? Essa questão aí de dados sintéticos é muito interessante para a gente usar IAs que consomem e que são treinados, entendeu? O processo de fine tuning com dados sintéticos, que eu usei outra IA para gerar esses dados, ok? Então esses dados vão ser consumidos na minha operação para IA que está, seja num processo de atendimento, num processo de operação, né? E eu tenho outra IA, entendeu? Está avaliando, LLM as a judge, LLM, entendeu? Como juiz para avaliar essas respostas. Né? Essas respostas, de forma a eu qualificar elas interações positivas, que deram resultados positivos para um processo, entendeu? De machine learning, de melhoria contínua. Em que sim, eu tenho o human in the loop neste processo, entendeu? Que eu consigo sim ainda, que eu devo consultar, pegar esses dados sintéticos, mas que eu já qualifiquei qual é o dado que já me serve e qual o dado sintético foi gerado que não me serve, né? Então você tem essa etapa do human in the loop para fazer a curadoria desses dados sintéticos e até mesmo assim gerar dados para a comunidade. A grande verdade, sorte nossa, né? Sorte do ser humano, entendeu?
que muitos dados sintéticos eles conseguem ser gerados até um certo nível de criatividade, de inovação, até no processo de pesquisa, de evolução tecnológica. Né? Quando chega em questões ainda muito complexas, do tipo, me gere dados, entendeu? Eu quero fazer um treinamento para curar AIDS. Graças a Deus ainda a IA não consegue, entendeu? Resolver esses problemas sozinho, sem nosso apoio, sem o apoio do ser humano. Né? Então, eu acho que é usar dados sintéticos, ter o processo do human in the loop, e sim aí ter esta curadoria e ter uma qualidade de dados, entendeu? Que a gente vai usá-las para o processo evolutivo. Né? Tem se dito aí, entendeu? Que na verdade o treinamento das IAs com dados da internet mesmo já acabou, usaram todos os dados. Agora, a partir de agora, somente dados sintéticos, mas o dado sintético com qual qualidade? Com qual qualidade? Aí entra, por exemplo, Physical AI. O tema de Physical AI é o processo de aprendizado do robô, entendeu? Né? Mas para fazer o processo de aprendizado do robô, a técnica mais básica é por demonstration, human demonstration. Então, por exemplo, eu levantei um copo e bebi. Levantei o copo, o ser humano gerando este dado para o processo de demonstração, entendeu? Para o robô, para ele aprender como pegar um copo e beber. E quando você não consegue ter o humano demonstrando? Aí você começa a usar, então, com poucas interações de demonstrações, você usa processos de simulação e geração de dados sintéticos para gerar milhões de simulações do copo, né? Mas você cria esse processo com um processo de digital twin, com um braço digitalizado. E uma vez que você roda milhões de interações no digitalizado, no braço mecânico digitalizado, que eu gerei esse contexto sintético, né? Esse dado sintético, esse ambiente, né? Aí sim, o meu algoritmo já está treinado para eu deployar, entendeu? Somente implementar no braço mecânico. Então, o braço mecânico, entendeu? Não vai passar milhões de interações, até porque fisicamente, entendeu? Isso demoraria muito tempo. Legal. E aí, trazendo alguns... é o que a gente fala de World Foundation Model. O World Foundation Model é o primeiro modelo fundacional, entendeu? Da NVIDIA, entendeu? Que a gente inseriu para o CI, para fazer toda a capacitação de Physical AI. E uma curiosidade aqui, antes de falar, Gustavo, aí, é o seguinte, por que você falou do braço? Acho que você estava pensando nisso aí, mas é natural para você. Mas o movimento de mão humano em um humanoide é a coisa mais complexa de ser reproduzida. Não sei se você sabia disso. Sim. Então, quando falou do braço e tudo mais, eu presto muito atenção nisso. Quanto mais próximo é um humanoide na questão mecânica da mão, mais esse humanoide é evoluído como um todo. A parte fina, motora, é algo sublime humano e que para trazer para uma simulação é algo interessante. Trazendo o Gustavo aqui para o tema, quando a gente traz com os executivos uma estratégia de adoção de IA, eu me lembro muito como no passado a gente fazia a estratégia de cloud, plataformas de cloud, que era: meu time não está preparado para essa plataforma, para esses conceitos. Como é que você tem abordado e como é que você tem visto o posicionamento dos executivos quanto à fundação do conhecimento do time dele, e sabendo que a cada dia algo novo aparece. Você investir em treinamento da equipe, aquele treinamento de 1 ano, o quanto ao final desse 1 ano ele vai aprender coisas do ano passado. São mais realidades. Como é que você tem visto essa abordagem dos executivos? Entendo. Nós percebemos, assim, através dessas interações que a gente tem com diversas empresas em setores muito diferentes, eu diria que, assim, essa velocidade de mudança, ela traz um super desafio do ser humano. Então, o ser humano, a primeira coisa, ele quer ficar onde ele está. E aí, várias possibilidades também causam, talvez, um desafio de escolha. Então, você tem que escolher o caminho a seguir, eventualmente, você tem muitas decisões possíveis aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, não dá para parar mais. Onde a gente já chegou hoje, a gente já atingiu, vamos dizer assim, já subimos parte da montanha pulando mais à frente, né? Então, os gestores estão com um primeiro desafio, que é esse desafio de já está acontecendo e eu preciso organizar o que já começou. E já começou com times de negócios, com soluções que vão direto para resolver problemas que a gente vive no dia a dia. Então, a primeira parte, nossa, que legal. Temos uma IA nova, as pessoas começam a explorar essas possibilidades, e aí os gestores e a liderança começam a tentar entender
como organizar essa casa e como estruturar melhor os dados e usar assim, uma governança mais efetiva. É aquela história. Se a gente não consegue parar, a gente quer acelerar, como que a gente poderia acelerar isso, né? Então, nós temos visto o Shadow IT como um termo muito comum no dia a dia, nós temos visto aí, de certa maneira, algumas pessoas, até em alguns momentos ali, se sentindo um pouco desconfortáveis ali na posição que elas ocupam, porque elas não podem dizer não, mas ao mesmo tempo é difícil dizer sim de uma maneira prática, Backlog né? crescendo. O backlog Projeto crescendo. chegando. E eu falo que, olha, é uma jornada, estamos todos aprendendo, então, sem dúvida nenhuma, não dá para esperar um ano para planejar algo para acontecer. Nós estamos literalmente vivendo um momento mais do presente, o avião está voando, temos que trocar as peças, temos que melhorar a eficiência da turbina. Então, tanto quanto estimulante e interessante, um desafio que passa por todas as organizações, mas sem dúvida nenhuma, quem já está colocando o pé ali, quem já está dando os primeiros passos, já tem encontrado muitos desafios. Você comentou ali de eventualmente parte dos MVPs eventualmente não derem certo, mas na verdade muitos dão certo, porque a gente aprendeu algo e aí nós seguimos implementando, né? Então, se a gente aprende que algo não deu certo, então já é uma vitória, já é um aprendizado. Eu acho que faz parte muito do porquê, né? A definição do porquê da adoção, porque você define exatamente aquilo que você não quer, não é aquilo que você quer. É quando você identifica que você não quer chegar, que você não pode olhar, porque o que você quer tem um caminho já pré-alinhado de objetivos, né? Tudo bem que você pode descobrir novos objetivos pelo caminho, coloca ali em uma atividade adicional, mas um ponto importante disso, que é escolher o que não é. Quando a gente olha para os demais provedores, seja de cloud ou seja de soluções de IA, o que a gente percebe é que cada um escolhe a tua fortaleza, né? A gente sabe, vários projetos aí estão na mídia do que a Oracle tem conquistado, do que a Google, do que a OpenAI, do que a Anthropic, cada um tem conquistado e é perceptível o quanto esse portfólio se une, né? E eu queria ouvir um pouco de vocês exatamente quanto ao portfólio sendo unido. O foco da companhia, me corrijam se eu estiver errado, ele passa muito por vender pá para quem quer achar ouro, né? Que é vender infraestrutura potente e capacitada para que os desenvolvedores e as equipes consigam utilizar na companhia a pá e buscar o seu próprio ouro sem ficar consumindo o ouro dos outros. Algo nesse sentido. Seria isso? O que vocês querem? O que vocês podem trazer aqui de insights para esse modelo de cada um escolher a sua fortaleza? Eu acredito assim, Bruno, é um pouco de tudo, tá? É claro que você pegou um ponto aí que realmente destaca-se a Oracle, né? A gente tem aí, por exemplo, um exemplo que está muito na mídia, né? O Stargate, né? Stargate é um projeto que tende a colocar a inteligência artificial como hoje é o GPS para todo mundo. Não sei se você sabe, o GPS é um sinal privado. Até porque na Rússia já não é GPS. Exato, é um outro nome lá, né? Mas assim, em 92, salvo engano, o Bill Clinton abriu isso para a humanidade, tá? Em abrindo isso, possibilitou que hoje nós tenhamos um iFood, nós tenhamos o Mercado Livre, nós tenhamos aí uma Amazon, ou seja, isso foi base para todas as empresas novas. A inteligência artificial é a mesma coisa, então está se criando esse formato, o nome do projeto é Stargate, né? Aí com Oracle, OpenAI e SoftBank, né? O mercado claro que os Estados Unidos, né? Para que todos tenham acesso à inteligência artificial. Que forma vai ser esse acesso? Não sei, mas com certeza a infraestrutura que vai rodar ali, ou seja, o que está aplicado fisicamente, aquilo que eu consigo chutar, né? É Oracle. Vai estar como Oracle, o Data Center e tudo mais. Né? Exatamente. Indo exatamente nesse ponto, entendeu? Então, o mercado já percebeu que o jogo, na verdade, é GPU. O ouro está inteiro em GPU. E a Oracle exatamente fez essa parceria com a NVIDIA, que a Oracle comprou a GPU. Tanto que a OpenAI, entendeu? Nasceu na parceria com a Microsoft, mas chegou um momento que a OpenAI cresceu tanto que faltou GPU e a Microsoft não tinha mais GPU para fornecer para eles. Pediram para quem? Para a Oracle. Tanto que atualmente a OpenAI roda com GPUs da Microsoft e da Oracle. Né? E a Oracle tem nos seus data centers muito GPU, e quando a gente fala para serviços gerenciados, né, LLMs gerenciados, que a gente tem o OCA Generative AI, a gente tem o Llama, o Grok, né? Mas qual a diferença do Llama, do serviço gerenciado da Oracle, com o Llama, entendeu? Que é gerenciado também da Azure e dos outros. Por detrás, entendeu? Quem tem mais GPU para prover uma qualidade, um throughput de tokens por segundo do Llama melhor? É quem por debaixo tem mais GPU.
E quem comprou o GPU? A Oracle. Foi uma aposta super arriscada, né? Porque você, Então, como empresa, monopolizou, né? Comprou tudo que tinha disponível e montou seus data centers com tudo que tinha Esse é um disponível. processo que vem desde o início da pandemia, a questão da crise dos chips, e a gente sabe que é uma história que não é recente, uma história aí dos seus, vamos lá, história recente dos últimos 4 anos, né? Mas é super interessante ouvir esse posicionamento. O quanto o pessoal acredita que IA é um produto e não uma ferramenta. Como é que você tem posicionado isso para o pessoal, para eles entenderem que a IA é o que potencializa, não é o produto final. A IA é o que vai ajudar o produto final. Olha, isso tem acontecido com uma frequência alta de falar, precisa implementar AI. A gente volta naquele assunto que já começou há muitos anos da transformação digital, que a gente está aqui tentando resolver e encontrar soluções para problemas suficientemente grandes, né? Então, o Fukuda e o WP estavam comentando um pouco da nossa integração, da nossa infraestrutura, da forma como nós trabalhamos com os dados. Mas a Oracle em si já é uma nuvem que é a mais integrada de todas, né? Então nós somos multi-cloud, nós conseguimos trazer dados de outras nuvens para a nossa. E aí, como a gente tem um contexto mais enriquecido, a gente começa a entender mais sobre os dados. Então tem aquela máxima que mais dados são melhores dados. Quanto mais a gente começa a entender e correlacionar esses dados, mais a gente consegue fazer assim as inferências necessárias, né? Então, sem dúvida nenhuma, o que eu acho que é o desafio, né, é olhar para as soluções possíveis, para os problemas que nós temos que resolver. E aí, quando você fez a metáfora, né, uma pá para poder cavucar e achar ouro, né, nós podemos trocar a pá, nós podemos eventualmente ampliar a mina, mas a forma como a Oracle entrega isso é uma arquitetura que você pode substituir esses componentes para que você crie o que de fato é o fator competitivo, é o fator diferencial das organizações, que é quando você cria a sua própria propriedade intelectual. Temos aí visto algumas startups ali muito interessantes de AI, mas que na verdade elas estão plugando com uma API apenas, e aí se o serviço de repente cai, não existe mais organização, né? Então, essa necessidade contínua de chegar na solução através de uma construção de uma arquitetura que permita uma substituição, já que a gente sabe todas as semanas nós estamos encontrando modelos novos, soluções novas, e que a gente vai plugar essas soluções e vamos obter o que a gente mais está buscando aqui hoje, que é a eficiência operacional, né? Então, é um caminho ali que nunca vai terminar, um caminho que a gente está trilhando como assim, várias organizações ao mesmo tempo, tentando chegar ao fator competitivo, como que eu trago maior contexto organizacional, como que eu enriqueço mais esses dados e ofereço mais valor para mais clientes. Então, se eu estou oferecendo isso de fato, eu estou deixando de tratar cliente no grupo A, B ou C, e eu tenho milhares e dezenas de clientes sendo atendidos da maneira como querem, né? A gente estava falando sobre consulta e atendimento ali. Gente, a gente não quer atendimento humanizado, nós queremos um atendimento que funcione. Resolva o meu problema, eu quero resolver o meu problema. Não Se quero, a árvore né? de decisões do bot tivesse atendido, você não iria buscar uma solução, falar com o atendente. Ele tanto não questão- atende que a primeira coisa que eu busco é falar com alguém. Todos que eu Acho que tive. é uma dor geral É e muito ruim. global, É não uma é aura- localizado, É uma global. aura da década de 80, 90, só que tá no Transposta WhatsApp. para um texto. É isso. A musiquinha melhorou nos últimos anos, vamos assumir isso. bem colocado pelo Maerá, entendeu? Eu diria que assim, a pepita tá aqui, entendeu? Mas o que gera, e a GPU dá poder de performance para IA, dá poder de treinamento da IA, mas a inteligência está no dado corpo, não é no dado público, não é no dado da internet, é o dado corporativo. Então a Oracle tem a GPU e tem o dado corporativo para resolver casos de corpo. Então eu diria que o dado é tão importante que o GPU. São 2 pontos, fatores O Fukuda, críticos. E até falando do Seria o dado, molde. né? Não, Seria o molde. E- Porque aí eu pego a pepita de ouro, extrai e eu moldo para o caso de uso ser atingido. Moldo para criar uma joia para o negócio. Então, e tem uma coisa adicional, né? Você falou que a GPU e o dado, maravilha. Acredito que, tendo a nossa tecnologia, que a maioria dos que está ouvindo deve ter falado do Banco Oracle, né, suas opções e tudo mais, existe uma coisa chamada VectorDB que está embarcado no Banco Oracle. Com o VectorDB, você não precisa de GPU para a maioria dos RAGs que você venha fazer.
Ou seja, você consegue usar o seu dado, os seus documentos, sem ter que ter acesso a um GPU para fazer coisas bem evoluídas de atendimento, search de documentos, pesquisas no seu dado em si, né? Então você consegue com aquele dado coletado. Você tem que ter necessidade de uma GPU. Aonde eu preciso de GPU? Quando eu quero criar alguma coisa além, eu quero fazer realmente simulações, eu quero testar cenários, eu quero fazer coisa que matematicamente é complexa, num nível bem avançado. Aí a GPU vale. Então, assim, GPU não é tudo para tudo. É importante. Serviria para tudo? Serviria. Mas eu estaria rodando com aquela Ferrari maravilhosa, né? Numa rua ruim de São Paulo. Poxa, não é ideal. Talvez ali o meu Fusquinha, né? Um pouco motor alto ali e tal, me leve melhor nessa situação. Então é isso. É você ter várias soluções para atingir a sua solução para você. O que é a solução para você? Muito bom, muito bom. Um tema que é super recorrente, tá? Acredito que todos vocês já devem ter vivenciado essa situação ao sentar-se na mesa com um gestor e um C-level, um tomador de decisão. Tô lá apresentando o projeto, apresentando as tuas soluções, e nesse processo ele fala, poxa, eu ouvi uma empresa XYZ falando que existe uma feature no produto dele que é IA para resolver meus problemas. Visto esse posicionamento de que não é a feature que importa, é como você educa o usuário a utilizar esta feature, ou como essa feature ela é benéfica para o teu negócio ou não, porque feature todo e qualquer produto vai ter hoje uma IA, tem TV com LED por IA, tem geladeira utilizando IA. Como é que a gente coloca o posicionamento da diferenciação do seu produto para o usuário quando a IA deixa de ser um produto final? Bacana, bom contexto. Realmente a gente primeiro, o ser humano é capaz de pensar em qualquer coisa, coisas boas, coisas ruins, coisas fáceis e difíceis, e aí eventualmente o universo das features surge em possibilidades distintas. E aí eventualmente tem algumas features que são desejáveis, mas necessariamente não mudam quase nada no negócio, né? E a gente de fato vamos mover o ponteiro, e a gente está sempre tentando olhar por esse prisma. Olha, mas isso aqui eu consigo entregar para uma quantidade grande de clientes? Será que eu vou, através dessa feature, trazer um valor percebível para o meu cliente? Ou é economicamente viável, né? Fazer Ou aí chegamos nessa etapa de economicamente viável, porque ela pode ser muito boa. O que a gente mais tem visto, algumas funções interessantes, mas que sequer foram calculadas o custo inicial, ou seja, se dá certo, se coloca para deploy, literalmente quebra a empresa. Então, aquela da padaria, né? Ou vendendo pãozinho pra caramba, né? Exato. Só que uma coisa é sentar pro pãozinho. Para de vender pãozinho, pelo amor de Deus. Muito boa, essa analogia é maravilhosa. Mas assim, é um desafio. É por isso que não tem todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, tá todo mundo com receio, e um receio necessário nesse momento. Mas a forma como nós abordamos essa questão primeiro, para você precisar de uma feature nova, você já consegue ouvir mais clientes hoje e usar AI para poder fazer um resumo daquilo que mais foi citado pelo seu cliente. Então começa por aí uma análise de, em muitos casos, começar a pensar numa feature sem ter ouvido o cliente. Então já queimou uma etapa necessária e proveitosa aqui nesse momento. Mas a partir do momento que você ouve seu cliente, você vê ali uma chuva de possibilidades ali, e a AI ajuda a priorizar também. E aí sempre tem que fazer esse entendimento, qual que é o esforço que eu tenho que fazer para poder ter um resultado do negócio e um resultado que eventualmente a gente possa medir ao longo do tempo. Porque talvez uma função nova agora seja cara, mas talvez no próximo mês não seja. Então, sempre será um cálculo temporal. Então, e quanto já ter testado essa feature para quando um dia for necessário, você está pronto para atender. Trazendo um tema aqui, que tem certas coisas que é igual cuidar de galinheiro. Todo dia tem que limpar e dar atenção. O quanto para o processo de adoção da IA para a companhia é importante essa educação, essa consistência, não apenas dos líderes, mas também daqueles que usam o processo. O quão importante é ter essa consistência do processo educacional mesmo, de aprender e aprender a usar melhor. Você tem ideia, Bruno? A gente tem uma questão até ética quando se fala nisso, né? Porque a IA, ela não é uma mágica.
ela pode estar, inclusive, ferindo culturas, ferindo inclusão, ferindo religiões, né? Então você tem que estar sempre até nessa questão aprendizado, ou seja, você tem que estar sempre olhando isso do ponto de vista ético, se a IA está respondendo devidamente aquilo que propunha. São gerações diferentes, são culturas diferentes, são raças, são credos, ou seja, tudo isso é o nosso caldeirão que ferve de cultura brasileira só para falar de Brasil, tá? Mas a gente pode exportar isso para qualquer lugar, tá? Se você não está cuidando, olhando, auditando, né, e melhorando, você tem um produto que muito brevemente é o tal do galinheiro. Vai ficar sujo, vai ficar insalubre, as galinhas vão morrer, os ovos vão se contaminar, aquele galinheiro vai ter que ser incendiado, queimado e colocado outro no lugar. E quantas features, Gustavo, você já deve ter visto, ou soluções que você falou trouxe para alguns executivos que correram ali logo no início, não por uma não aderência, mas porque a primeira experiência, o primeiro toque foi dificultado ou foi incompreendido. Como é que Eu acho que você vivenciou isso aí? acontece bastante de, às vezes, querer uma solução que resolva de uma maneira mágica. E aí, a maneira de resolver problemas é fatiando e resolvendo etapa por etapa. Um boi se come aos bifes. Exato, um boi se come aos bifes. Isso vale muito para AI, mas é impressionante o tanto que vale isso. Porque, de fato, a gente vai testar uma função nova e com ela o usuário tem o interesse de fazer dar errado, né? Então é bacana, deixa eu ver até onde vai esse negócio, porque eu estou fazendo perguntas e está respondendo, mas agora eu quero fazer perguntas mais difíceis e capciosas. Aí, de repente, não, beleza, eu mando uma função nova para a organização inteira e todo mundo começa a acessar informações que são críticas porque eu não fiz nenhum nivelamento de opções de acesso, né? Então, o que eu digo é, olha, vamos primeiro fazer o estagiário para depois a gente fazer o analista e depois do analista virar uma pessoa especialista naquela função específica e aí nós partimos para o próximo, né? Então, Fukuda anteriormente ele comentou como que seria essa orquestração, como que a gente poderia ter agentes prontos funcionando e como que a gente poderia criar uma sistemática como se fosse para cada decisão organizacional eu ter o meu conselho tomando decisões por mim. Como que eu tenho esse conselho sintético sendo aplicado para todas as tomadas de decisão? E eu acredito muito, né, que o processo de evolução e criação dos modelos MCP, né, como os frameworks, é que foi se percebendo exatamente isso. Você tinha vários agentes de one work, só faz uma etapa, só faz algo, só tem uma tool. E quando a gente traz o conceito do MCP, você tem a caixa de ferramentas com manual e todas as ferramentas, e ele olha e fala, poxa, eu preciso montar isso, deixa eu olhar o manual. Dá para eu anexar tudo isso aqui, eu preciso de todas essas ferramentas, eu tenho. E aí sim o processo de evolução de um MCP para não resolver todos, mas resolver uma boa parte dos processos. Então, super interessante esse tema também que você trouxe, Gustavo. Bruno, aí voltando só um pouquinho nessa Sim, questão do MCP, porque eu gosto muito, né? Eu estava num cliente aí pouco tempo atrás, ele falava 11 agentes de IA muito bem evoluídos, maduros, fazendo um monte de coisa e tal, mas ele precisou fazer o quê? Trocar o fornecedor de um desses agentes. Esse agente não estava legal, tá? Mas a ideia era boa, não queria abandonar a ideia, só queria trocar o fornecedor. Como eu faço isso? Ele não tinha desacoplamento. Aonde, naquela época, a gente viu isso acontecer? No SOA. Perfeito. Lembra disso? Sim. A gente tinha um monte de gente desenvolvendo Java e colocava lá dentro do SOA, funcionava e tal, e a hora que eu precisava trocar, evoluir, manter, eu tinha um problema, porque eu tinha conexões altamente acopladas, né? Aí alguém, muito gênio, falou, vou colocar aqui um conceito chamado barramento SOA, onde a mensagem passa e o gente, né, o barramento pega a mensagem e processa para você. Se você quiser desacoplar, você desacopla, põe outro, à vontade, né? E eu acredito que estamos passando pelo mesmo momento. Ele evoluiu tanto, tem tanta coisa que o MCP é a primeira condição de você tentar organizar a comunicação. Uma vez que você organizou a comunicação, você também pode organizar a orquestração deles, criando o conceito de cérebro, né? Perfeito. Então, isso estamos nessa fase agora. E é super interessante você trazer esse tema, W, nessa visão que, trazendo até de histórico essa situação do cliente que você vivenciou, porque lá na Ninicom já é um tema que vem sendo desenvolvido há anos, porque, para quem ainda não conhece a Ninicom, é uma empresa de 21 anos que nasceu em aplicativos, né, e veio se desenvolvendo e aplicativo sempre tem aquela questão que a gente vai falar de evolução e digitalização das coisas.
mas você sai de um aplicativo antigo e tem que modernizar para outro, existe uma dor e você precisa conviver com esses mundos, fazer as conexões, SOA, OSB, todo esse mundo a gente vivenciou afinco. Hoje a gente, quando a gente cria aplicativos tratando de temas Oracle em específico, temos o OEC como um grande integrador e essa dor já era latente para a gente. Então quando veio o mundo da IA, a Nilicon já se especializou em criar MCPs. Então hoje nós já temos MCPs para boa parte dos nossos processos de integração. Então isso é super interessante, porque a gente vinha falando sobre o processo de modernização. Vamos pegar aqui e fazer uma transformação digital. Quanto tempo vai demorar? 3 anos. Ah não, vamos fazer mais rápido. 2 anos. Tira requisito, faz em 1 ano e meio. Não, vamos fazer então a parte financeira. Então vamos fazer em 1 ano. E aí vai começando a tentar novamente encaixar. E você estava me falando sobre uma estratégia que eu acho muito interessante, muito legal, que é primeiro traz e dá acesso ao teu ambiente a novas possibilidades. Exato. Pode falar um pouquinho pra gente de como você vê essa situação? Isso quase joga pedra na cruz em alguns momentos. O pessoal fala que, é o tal do lift and shift. Isso tempos atrás, né, devido a toda a moda do microserviço, da digitalização e tal, falou, lift and shift não pode, tem que transformar para usar cloud bem usado. Não estou contra. A questão é, eu tenho tempo e dinheiro para fazer isso? Talvez não, principalmente tempo. Então o que a gente pensa então? Vamos trazer o ambiente como está, lift and shift mesmo, automatizar o que tem que ser automatizado, e é possível fazer muita coisa boa em nuvem, qualquer um dos players, tá? Não estou falando Oracle só, qualquer um dos players faz muita coisa boa. A partir do momento que o dado está ali, e você está alimentando esse dado, ele é vivo porque o teu ERP tá, o teu CRM tá, porque o teu produto de vendas tá, você consegue gerar então outras coisas. Você consegue conectar ele num ODA, Oracle Digital System. Você consegue conectar um OIC nele, Oracle Integration Cloud. Você consegue colocar o Data System, se eu vou falar de Oracle, né? Eu vou falar só de Oracle, que é o que eu conheço bem, tá? Eu vou colocar tudo rodando ali e eu consigo valorizar, enriquecer essa informação para usar com IA. E eu posso mais ainda. Suponha que por alguma situação de mercado eu não escolhi ir com Oracle para o meu ERP. Eu escolhi pelo concorrente. E o concorrente está rodando em outra nuvem. E agora, como é que eu faço isso? Não tem problema. Multi-cloud. Perfeito. A Oracle, ela defende multi-cloud. Por que ela defende multi-cloud? Primeiro porque foram das últimas a chegar no mercado. Quando eu chego por último no mercado, tem que ter alguma vantagem. Primeiro, a vantagem é conhecer o erro do concorrente. Qual o principal erro? Cada um faz o seu. A Oracle faz, eu vou fazer o meu também. Só que o meu vai conseguir conectar os outros. Então hoje a Oracle se posiciona como o primeiro grande hub de cloud. Nós conseguimos fazer conexão para quem usa BigQuery, que olha, é um outro produto, concorrente do nosso inclusive, tá? Mas em algum momento o BigQuery pode ter uma limitação, pode ter alguma situação que não atende e você quer somar isso com um produto Oracle. Em vez de fazer um link de conexão, onde você paga um lado e paga o outro, e paga o outbound dos dois, inclusive, você faz uma conexão pela Oracle, deixando de pagar o seu outbound entre estas duas nuvens. Estou falando de GCP, por exemplo. Não, BigQuery é GCP. GCP sim. É o Oracle Cloud, e você consegue colocar os dados das duas correndo, funcionando, para a melhor ferramenta que você está vendo. E é Gemini 1 ou vamos lá, CERN como serviço, algoritmo LLM na Oracle. Você pode fazer isso rodar, e rodar bem como se fosse uma nuvem só. Você somou catálogos. Isso acelera muito. Se você comprar APIs, você não faz isso nunca. Por isso a estratégia de você trazer o teu ambiente, não sempre como está, mas muito próximo, né? Com menor barreira de entrada, você trazer ele para uma nuvem, independente da nuvem, cada um, como você explicou, cada um vai ter o seu benefício, e você trazer ela para a nuvem e dar acesso ao seu main chip, ter mais ferramentas que lhe permitam fazer a transformação. Lembrando que essa transformação não é permanente. Você pode, vou primeiro fazer um processo de adoção por esta tecnologia, porque ela tem uma feature que me interessa para este momento, porém eu já visualizo ela estando em um outro local daqui cerca de 1 ano, ou mês que vem. Porque no mundo multi-cloud é isso, você conseguir aderir os catálogos, dar acesso aos catálogos que hoje uma única companhia não consegue ter todos. Qual é o melhor serviço para o meu dado ou para a minha necessidade? Eu não sei qual é, eu posso saber qual é, eu não sei qual será. Porque num ambiente de nuvem, né, multi-cloud, e aquela nuvem pode ter um serviço que evoluiu e me interessa ter, ou que piorou, me interessa sair fora e entrar em outro.
E hoje muitas companhias declaram já no seu... Eu lembro que a Oracle nunca teve a questão do outbound quando se utilizava Fast Connect, né, que já era uma facilidade e muitos clientes gostaram. E aí, trazendo esse posicionamento, nós vimos a Azure, vimos a AWS fazer comunicações de que para certos casos também ela reduz esse custo e até mesmo anula dependendo da situação. Então é interessante isso, porque é uma modificação do mercado. Me lembro que a Oracle, há alguns anos, adquiria uma empresa por mês. Na época ainda do on-premise, adquiriu o Sun Microsystems, adquiriu o BEA. Então, ela vinha fazendo esse processo e eu acho que na visão de dar acesso, isso é muito bom. Por quê? Porque ela agrupou forças, agrupou portfólios. E aí, no mundo multi-cloud, nada mais é do que ter o portfólio que não está presente, comprá-la. Exato. Né? Então, como que os executivos têm visto isso para você, Gustavo? Quando você chega no posicionamento Oracle, obviamente você atua hoje na Oracle, como é que eles te fazem essa ponderação? Você percebe uma resistência, uma visão de que eu preciso ser um único player? Como que eles têm entendido o multi-cloud? Interessante. Bom, então, eles entendem, a princípio, o multi-cloud como anteriormente seria um obstáculo que eu tinha para poder implementar algo novo ou uma melhoria. Quando nós trazemos essas super novidades que nós temos aí trazido mês a mês, eles começam a entender, mas espera aí, então está mais perto da solução do que eu estava imaginando, né? E aí, eu diria que aqueles que decidem é porque veem na Oracle uma super parceira. E essa parceira, ela deixa de ficar apenas no discurso. É uma parceria que envolve relacionamento comercial, nós fazemos conexão com clientes, nós trazemos toda uma operação em que a gente tem performance, nós temos preço, mas principalmente a gente ajuda na escala das organizações. Então, a gente não está aqui para falar, olha, só trabalha com a gente se você migrar para a Oracle. Não, de maneira nenhuma. Nós temos tantas soluções bacanas, novas, que os clientes estão começando a conhecer, que a gente acaba sendo esse parceiro, focando talvez em AI, focando nessas melhorias de dados que são necessários para a construção da AI. Então, a gente faz negócio de todas as maneiras, a gente está aqui realmente para poder entregar um serviço muito mais próximo, um serviço com atendimento muito mais próximo das pessoas, e aí assim a gente acredita que a gente consegue se diferenciar bastante. E o interessante é que a gente participa de reuniões com alguns executivos de clientes nossos. Por vezes, no passado, eles viam um parceiro ou uma consultoria como sendo a consultoria que atende Oracle, a consultoria que atende AWS. Hoje, eles já veem diferente. A Nynico, ela se posiciona como uma empresa multi-tech. Eu também participei, já tive a felicidade de participar de alguns projetos com a Oracle e com a Google, sentada na mesma mesa, discutindo a melhor arquitetura para o cliente, sem aquele puxar a sardinha para um lado. De uma forma muito franca, porque eu acho que o conhecimento ele tem permeado muito bem, e isso é mérito das companhias, como a Oracle, como a Google, ou como a Nynico, que investem nessa questão de business technology. Para o teu negócio, qual que é o melhor business? Neste momento. Não É porque eu falo, né, Bruno? apenas daqui 5. Concorrentes e inimigos jamais, né? Perfeito. Todo mundo aí que você falou, essa turma do outro lado da mesa, eu conheço todo mundo, colegas de trabalho, né? Estavam aqui, Estavam agora aqui estão outro lá, dia, agora estão tá lá, lá, tá aqui, é normal. Sempre aí dando as mãos, né? E pensando no cliente, né? A gente tem, não posso falar casos, claro, mas a gente tem trabalhado muito em retail, principalmente, com o Google, para trazer aquelas cargas de dados que são Oracle por natureza, mas que a aplicação, mas uma questão de contrato, uma questão de fit técnico é do Google. Poxa vida, como é que eu faço isso? Então a Oracle está trabalhando e vai trazer para o Brasil, acho que daqui mais alguns meses vai estar inaugurado do Brasil, está muito próximo disso, tá? O Database at Google, que é toda a suíte de database da Oracle rodando dentro do Google. Ou seja, é o próprio OCI, é o Oracle Cloud dentro do Google, sendo vendido pelo marketplace do Google. Isso já acontece com a Microsoft no Brasil. Sim. Tá? A Azure já é assim. E fora do Brasil, já está liberado esse modelo de database at Google. Nós já temos trabalhado em conjunto aqui com a Nynico, já tem trabalhado em conjunto tanto com a Google quanto com a Oracle para promover em clientes nossos que não estão no Brasil ainda, que estão fora do Brasil. E é uma solução super interessante porque ela une forças. E por vezes são forças técnicas, por vezes são forças comerciais. E o legal é ver o posicionamento de duas grandes big techs com referência no mercado se posicionando em prol do cliente. Isso é super interessante.
parabéns aí a Oracle e a Google e aos outros provedores também, como a Azure e como a AWS, que E vem a AWS estão também nessa Vem a AWS situação. também, isso. Também estão nessa situação. Eu falei aqui desse caso a Google, porque a gente está citando o Google, mas a gente já percebeu a AWS, já pegou projetos assim. Ano passado eu estava em Las Vegas no Cloud World, né? Então, vendo lá a parte de parceiros, né? É muito legal você visitar a parte de parceiros, né? É um evento grande, um evento de 70 mil pessoas, né? E tem ali uma área bem grande de parceiros. E olhando aquele cidade de gente ali, né? De repente eu vejo um stand subindo, né? A identidade visual do Google, falando da nuvem GCP, falando de BigQuery, ou seja, não tem uma restrição, ele está dentro do nosso evento, ele é nosso parceiro. Andei um pouco mais, olhei a Azure, igual, distribuindo o logo, camiseta, falando dos produtos, falando de Time comercial SQL Server, deles time lá comercial dentro. deles lá dentro. É nosso parceiro, bem-vindo. Andei um pouco mais e vi a IBM. Recentemente eu fui entender por que a IBM estava lá, né? A gente criou o LLM, né? O Watson. Qual é a versão? O Watson X, né? Se eu não me engano. Ele roda agora em um Oracle Cloud. A gente está sempre unindo as coisas e não quero assim. Setembro está chegando, acho que vai ser setembro, outubro agora também outro Cloud World. Eu tenho certeza que eu vou estar vendo um stand da AWS dentro desse ambiente de parceiros. Faz uns 4 anos que teve a primeira apresentação sobre o Interconnect Foi. no Cloud World. Teve um com a AWS, está até no YouTube, que já demonstravam a situação de uso, ainda em processo de homologação e distribuição. Mas é interessante mostrar que não é uma novidade, é algo que a Oracle e as outras parceiras, como a Google, como a AWS e como a Azure, estão fazendo algo sólido. Não é de curto prazo que aconteceu agora. É algo que ela já vem trabalhando em conjunto há algum tempo, né? E isso não se restringe ao Oracle Database, é também o MySQL, que agora com ele na sua versão HeatWave, né? Sim. Então, assim, também está nessa jogada. Eu posso habilitar isso em qualquer um dos meus providers, qualquer um dos meus colaboradores. De colaborador agora, não de competidor, tá? Boa, muito bom, muito bom. Gustavo, a gente teve um papo aqui já com o Fukuda, onde a gente estava falando sobre a mudança comportamental e como a gente tem preparado a mudança comportamental dos PFs, das pessoas físicas, a mudança comportamental dos agentes acessando sistemas B2C, B2B e como os aplicativos SaaS têm interagido com isso. Desde a criação de um SaaS, né, que muitos dos nossos clientes têm colocado isso como um negócio novo para eles, porque descobriram que com o uso da IA tem como minerar mais informação e vender ao seu cliente, como também integração SaaS, seja ele Oracle, seja ele de outro provedor, com inteligência artificial. Como é que você tem visto essa mudança no mercado, na indústria, para o uso de IA conectado? Interessante. Na verdade, está muito interessante de observar umas mudanças muito profundas no software como serviço, né? Então, quando eu penso assim na inteligência artificial, eu penso que, em geral, a jornada tecnológica é uma jornada que muitas vezes ela tem quebras de informação, quebras de contexto, pela própria falta de integração entre todas as ferramentas que a gente usa de uma maneira geral no dia a dia. Então, a inteligência artificial, como elo de ligação, um elo que resolve, e aí às vezes ele entrega isso de uma maneira que não existe sequer uma interface mais apurada além de um chat, né? Então, a inteligência artificial feita da OpenAI, ela foi de fato a tecnologia criada de mais fácil adoção, justamente porque ela tem muitas maneiras de uso, não precisa ensinar ninguém, as pessoas vão interagindo e ali vão obtendo o seu resultado, né? E quando nós vemos isso aplicado hoje para a construção de softwares novos e tudo mais, nós temos visto que a inteligência artificial serve para acelerar essa criação de linhas de código. Então, muitas empresas já recorrem muito das novas linhas de código sendo construídas de fato por modelos de linguagem que estão contribuindo com os desenvolvedores de software. Então, assim, um risco muito grande para as organizações que têm as suas próprias soluções como oferta, porque eventualmente essas barreiras de entrada começam a diminuir e aí nós temos que incluir alguns ganhos de função através de acessar dados e usar, por exemplo, uma interface como um chat. Então, o usuário hoje ele não quer mais clicar na interface, na user experience, ele quer literalmente falar o que deve acontecer. Então, ele está lá te contando realmente, né? Então, a importância dos softwares absorver e entender é como se você
pudesse ali ficar de olho em realmente o que as pessoas escrevem e aquilo que não tem um resultado bom, que você possa ali de alguma maneira enriquecer e integrar. Isso facilita, né? Aí até trazendo aqui, W, você que tem uma grande experiência na América Latina com mercados fora do Brasil. Eles têm facilidade da IA tratando essa interação. É legal porque você elimina barreiras que sejam de cultura local, de faixa etária, você dá acesso a essas pessoas que até então, não sei usar um aplicativo de pedido de comida, né? Então aí no meio do chat você transforma a experiência dela e facilita o uso, né? Como é que você tem visto isso na América Latina? E uma coisa, olha só, a IA não fica cansada, a IA não acorda de mau humor, não briga com a esposa ou com o esposo, né? A IA não acorda com enxaqueca. Bom, então isso tudo é uma condição possível. Tem uma grande empresa eu tenho que sempre falar assim, né, cara? É incrível isso. Uma grande empresa, porque a gente... Calma, até virar case e publica esse... Aí eu falo, lembra aquela grande empresa? Então, aquela grande empresa é essa, tá? Mas tem uma grande empresa de alimentos, tá? De pedidos, tá? São duas, né? Que a gente conhece grandes, né? É uma delas, tá? Que a gente tem que trabalhar com uma IA, com eles, vocal. Ou seja, eu vou pedir falando o que eu quero. Só que eu quero coisas mais. Eu quero assim... Eu quero experimentar, tô numa cidade, tô lá em Bogotá. Eu quero em Bogotá saber quem é que tem uma estrela Michelin que tá perto aqui. Eu gosto de paella, né? E a IA já sabe disso porque ela tem um histórico de pedidos. E sabe que ali em Bogotá tem um restaurante que sim é Michelin e sim tem uma paella. Ela faz uma recomendação ali, Ela talvez. faz a recomendação e melhor. Ela reservou minha mesa, ela já fez o meu pedido. Quando eu cheguei, o pedido já está vindo para mim. Tô ali. A experiência que eu tenho é de apreciar o momento e não ficar no cardápio discutindo com o garçom. Eu posso até querer fazer isso, mas não pela paella, por outra coisa. Posso falar da decoração, que esses lugares são bonitos, né? Posso falar da carta de vinhos, que isso é uma coisa especial que a gente gosta de até pegar a garrafa, né? Então assim... Saber a história dali exato. da vinha. Mas olha só que importante também. Essa IA tem custo, né? Todo mundo sabe. E não dá para ser infinito os pedidos. Eu não posso ficar falando, pedindo e trocando, querendo testar, né? Então a gente faz o quê? Limita-se a uma quantidade X de pedidos àquele cliente, né, por dia. E chega um momento que ela fala, infelizmente, você já passou, você já está fora do pedido, do nível de pedido. Deve ser premium. Né? E você agora escolhe aquilo que você já tem de pedidos, já fez alguns pratos, o que você quer, né? E gera novos negócios, né, Dabras? Que o seu usuário está gostando da funcionalidade, você pode até colocar isso como um benefício de se tornar um assinante, um premium ou algo do tipo. E isso aumenta a retenção do seu usuário, seja no teu aplicativo, seja na tua interação, né? Como também a experiência dele. Exato. Então, de períodos em períodos, ele fala, olha aí, mas no passado você teve, pelas publicações, uma festa de casamento que se levou na paella. Você não quer reviver esse momento, fazer essa adquisição? Isso é super legal. E Bruno, trouxe para esse aplicativo, não é aplicativo, na verdade, eu estou falando em WhatsApp com um número, tá, que está fazendo a leitura, ou seja, o speed to text, e trouxe para cá pessoas de idade, né, que, cara, mexer no aplicativo é terrível. Perfeito. É terrível. Mas falar, todo mundo sabe falar, né? E o aplicativo é obrigado a entender aquilo que eu estou falando e ele não regra a forma que eu estou falando, né? Existem alguns carros que fazem isso, né? Faz isso que eu digo o seguinte, ligar o rádio. Bom, ele sabe, ligar o rádio é um treinamento, é uma frase construída. Agora, ligue o rádio, ele já não entenderia. Tem muitos casos, Entendeu? E é natural da evolução Exato. que eles comecem a se adaptar. Por isso que eu te fiz o questionamento sobre a América Latina. Eu falo muito da Colômbia, que eu visito muito a Colômbia, né? E tem uma cidade chamada Medellín, que é conhecido por várias coisas, né? Menos por ser um polo tecnológico. Mas Medellín é um polo tecnológico absurdo. Seria o Vale do Silício do norte da América do Sul, tá? E ali eles têm startups fantásticas fazendo testes, fazendo cenários, possibilidades com IA, tá? E, cara, assim, ele tá tão borbulhando de pessoas fazendo isso ali, tecnologia, que estão buscando agora pessoas dessa região para trabalhar fora, né? Então, como o trabalho remoto hoje está ok, está muito bem feito, né? Tem pessoas ali trabalhando para a própria Oracle, trabalhando para OpenAI, Meta, isso tudo ali dentro. Então, assim,
não tem mais como fazer diferente. Eu fui na Argentina e descobri uma empresa que é pequena, uma startup, que está fazendo o seguinte: ela faz a cobrança das multas suas, estrangeiras ou dos argentinos, né, na Argentina. Então ele liga, oferece uma negociação, negocia com você esta multa. Quando você tá ok, já manda, ele não é boleto, é alguma coisa lá que eles fazem, né? É quase um Pix, né? Manda lá a chave, você paga e aquela multa sai do seu histórico. Mas assim, das, sei lá, 1000 ligações que eles fazem, 500 são resolvidas ali. Então, ok. O processo manual, né, o processo tradicional, é de 1000 ligações, resolvia-se 200. Ele aumentou em 300 ligações efetivadas com pagamento efetivado daquilo. Ou seja, cara, imagina isso agora em uma escala maior. Eles estão escalando isso para o país todo, tá? Da gente aprender a delegar, né, WP. Então, assim, é uma maneira de você comandar uma tecnologia nova que você precisa explicar a ela realmente o que são as nuances daquele seu pedido para que seja executado com uma grande capacidade. Mas, assim, é muito interessante de ver que realmente mudando a forma como nós acessamos a própria tecnologia. Então, você acabou de falar que uma solução completa de aplicativo e plataforma começa a ser encapsulada especificamente com a voz. Então, você traz o elemento da IA de inclusão, realmente. Sabe então, aquele termo UX? O X, que é o cara da interface, né? Agora você tem o IA, né? O IA interface. É literalmente uma interface muito, muito diferente, mas assim, uma interface que permite acessar outros públicos, né? Então, talvez a gente fala da indústria de software que também não é a totalidade dos nossos clientes que utiliza 100% dos nossos softwares, né? Porque tem essa curva de aprendizagem de uma maneira geral, mas então a curva de aprendizagem hoje é muito mais acelerada, né? Então esse onboarding ali é muito mais facilitado, realmente. Existe uma questão da delegação, de quando você delega a demanda para o teu time, porque você tem um gestor cuidando ali do teu time. Meio que cultivou nessa estrutura os padrões, os processos, assim por diante. E a confiança. Porém, quando a gente fala de IA, um dos temas mais questionados é o quanto eu posso permitir que ela erre, porque ela não vai acertar 100%. E aí está um debate muito forte na comunidade daquilo que eu posso permitir ela acertar ou errar. Então, por exemplo, na saúde, é permitido ela errar? Controlando linhas férreas, é permitido? Não. Mas quais os processos que eu posso ou não delegar onde o erro é aceitável, mapeável, e aí então fazer a correção? Então acho que para os nossos executivos, que são os principais interlocutores nossos, eu acho que esse é um tema que afeta muito o processo de delegar. Como que vocês estão tratando esse desafio hoje nos projetos e nas interações que vocês observam? Uma coisa que eu falo e vejo muito é uma IA não é perfeita. Uma pessoa não é perfeito. Uma IA mais uma pessoa são imbatíveis, tá? Então, por exemplo, você falou da questão médica aí, né? A gente tem uma startup que nasceu no ecossistema Oracle, né? Acho que podem falar porque ela é pública, a Sofia, né? Onde você chega para fazer uma consulta médica e, se permitido, essa consulta gravada, ok? O médico tem o seu protocolo de perguntas, né? Mas a gente sempre fala a mais ou a menos e o médico tenta buscar mais coisa por perguntas, né? E como acho que o Fukuda falou, né? Aí a esposa também entra falando, porque a gente nunca tá com febre, aí eles falam, tá com febre toda semana, né? Nunca estamos cansados, foi no médico. Mas você tá cansado todo dia, né? A esposa sempre te entrega, né? Então, isso tudo numa escuta de ambiente traz informações para IA, mas não são informações finais. A informação final, ou seja, que determina se aquilo vai ou não vai, como vai, é o humano. Só que vai conseguir, pela IA, um contexto geral do que aconteceu. Ele não perdeu nada. E ele conseguiu dar atenção para você, porque enquanto você está falando que você tem a amnésia, né, você está precisando que o médico dê atenção. Se ele está dando atenção para você escrevendo, ele já não está dando atenção para você. Então ele esqueceu de escrever, ele não escreve. E ele fala, deixa eu escrever aqui, porque senão eu vou esquecer. E aí você solta algo tão importante logo em seguida e ele nem percebeu que ele perdeu. E eu duvido que ele entenda a letra dele. Mas então assim, eu acho que o universo que nós estamos falando é um universo de muitas possibilidades ainda, você só precisa definir aquela que você quer atacar primeiro, né? E aí você, dentro do mesmo contexto, por exemplo, da mesma maneira que se você fizer alguma coisa errada,
pode incorrer na morte de uma pessoa, você sabe que existem processos acontecendo todos os dias que são processos manuais, que eventualmente as pessoas podem errar, igual, né? e que isso pode incorrer. E na verdade isso já Pode acontece. demandar tanto a atenção dele que incute num erro daquilo que O não ser poderia. humano cansado, que está privado de sono e tudo mais. Então isso já acontece nos dias a dias. Então nós temos que escolher essas batalhas que nós queremos e olhar com uma lupa mesmo e com o rigor, né, que a gente precisa para cada caso. Então dá para a gente começar agora com todos os casos que não tem um risco alto, porque todos esses casos já são passíveis de alguma ação e de melhoria. Mas sabe a chave para mim? A palavra-chave é produtividade, tá? Então, se você com IA atingir um nível maior de produtividade, tanto melhor. Aonde você pode começar a colocar IA em qualquer lugar? Nas tarefas repetitivas, nas tarefas que o grau intelectual não é tão alto, mas o grau de atenção é alto. Então ali já poderia ser um lugar perfeito para colocar IA e você ter produtividade acelerada. Esse é o grau, isso que a IA veio fazer. Perfeito. Repetindo aqui, né? A Ninecon é uma empresa de Business Technology. Ela foca muito na tecnologia aplicada ao negócio. E é muito natural você colocar um profissional para ouvir o cliente e, naturalmente, vamos dizer que o profissional acabou de sair de 2, 3 projetos que está na cabeça dele, ele senta na frente do cliente e ele pode ter uma percepção errada sobre o posicionamento que o cliente está falando. É natural naquele exato momento. Porém, ele desperta no cliente uma visão de que aquilo supri daquilo que ele está reportando. E como todo processo de Business Technology é uma via de mão dupla, onde você aprende e você ensina ao mesmo tempo, a gente já tem utilizado o IA para relacionar os projetos anteriores com o que o cliente está falando e propor visões diferentes contendo aquele método. Então, hoje os nossos funcionais, a gente, obviamente, com a anuência do cliente, por muitas vezes gravamos, transcrevemos e fazemos esse cruzamento da nossa base histórica de projetos com a nossa base de conhecimento do cliente, que a gente já conhece do cliente, versus aquilo que o usuário está respondendo e contigo reportou, e começa a tentar travar aquilo que é convergente e aquilo que é divergente. Isso ajuda o cliente a falar, poxa, eu não tinha essa visão. Então, exatamente, a IA está aí até mesmo para ser uma ferramenta entre o que o humano está sendo falho, o que a ferramenta está sendo falha e como eles se completam. Isso mesmo que você trouxe, W, é muito legal, porque sabendo utilizar, é uma coisa que eu sempre comento aqui nos nossos vídeos e nas nossas interações com os executivos, a inteligência artificial ou qualquer tecnologia só dá a resposta para quem sabe fazer a pergunta. Se você não souber fazer a pergunta, vocabulário, a vivência, a experimentação, aquilo que você já tem de histórico. Então, saber fazer as perguntas certas é a chave para você extrair o melhor de qualquer tecnologia e de qualquer negociação, de qualquer projeto ou de qualquer interação humana. Eu estava falando outro dia com um colega aqui de aplicações, né? Ele tem aí na meta dele vender, né, subscrições de ERP SaaS, né? O Fusion e o NetSuite, né? E eu falei, pô, como é que a IA está sendo colocada ali nesses ERPs, né? Você tem ideia? Em Fusion são mais de 160 agentes que já existem, que você vai lá e só habilita, está dentro do Fusion, você não paga mais para tê-lo, né? E no NetSuite também um número equivalente, tá? Você vai lá e fala, eu quero usar esse, ele vai e começa a habilitar e começa a aprender e começa a te dar alguma coisa, tá? Eu vejo que muito das coisas que a gente fala, puta, vou criar, já estão criadas. Acho que o Fukuda falou do Manus, por exemplo, né? Que é uma inteligência artificial generalista, né? Que está aí disponível. Aquela aprender PHP. Se eu perguntar para Manus, me ensine PHP, ele vai te dar um roteiro inteiro para como você aprender PHP, vai te dar laboratórios, vai fazer videoaula, assim, é incrível o que o negócio faz. Já está pronto. De repente não precisa construir alguma coisa assim. E nos RPs aí de mercado, tô falando do nosso, mas assim, os outros também acho que tem coisas parecidas, né? Sim. Você vai lá e usa o que já existe, não precisa você criar muita coisa. Isso conecta muito bem com o que o Gustavo trouxe, né? Porque existem IAs que são apenas para gerar, vamos pegar aqui um feedback sobre uma ação. Você vai lá gerar feedback, ele vai gerar o feedback. Para muitos isso não tem muito valor, zero de valor. Mas para muitos que têm aquela equipe reduzida, vai ter valor. Então é muito bem saber utilizar, né? Porque se você só habilitou, a pessoa vai falar, mas isso aqui não me adianta. Mas por quê? Porque ela não foi treinada, não foi setada expectativa e trabalhado a utilização ou a adoção dessas features. Então acho que é muito nisso, é saber
170 features suportadas por IA. Qual utilizar para cada cliente e como apoiar ele no aprendizado do uso. Porque muitas não são nem implementações, são ativações. Uma que é especial, essa aí me ganhou, tá? Um cliente nos consultou, eu tenho aqui meu concorrente, eu estou usando o produto de vocês, na última versão, no seu Fusion, né? E eu tenho meu concorrente, eu sei que vocês têm aqui uma inteligência artificial que eu poderia usar melhor ela para analisar o desempenho do meu concorrente, por que eu não estou ganhando numa linha de produto, ou por que eu não estou ganhando numa região. A gente olhou a situação dele, habilitou, né, o Narrative AI, né, acho que foi esse que foi habilitado lá, colocou para dentro desse agente os balanços públicos da concorrência. E o que ele tem dele? Tem mais informação do que o balanço, né? Mas o balanço de todo mundo fala onde está ganhando, que região, qual é o preço de venda, qual é o preço do insumo, preço de tecnologia. Está trabalhando alavancado, se não tá... tem tudo. O balanço tem tudo, né? É obrigado a produzir porque você é uma SA, né? Então colocou isso para dentro da IA. A IA começou a deglutir aquela informação e viu o seguinte: olha, você está perdendo nesta linha de produto porque o seu frete é caro. Ele parou de trabalhar N outras coisas, ele estava, sabe, olhando linha, olhando matéria-prima e tal, esqueceu do frete. Olhou o frete. E teve outra linha, né, de outro produto, nesse caso real, tá? Que ele olhou o seguinte: olha, a sua matéria-prima, ela vem de um lugar que a matéria-prima lá é servida para... ela é escassa. Assim, ela é mais cara, porque ela é escassa lá. O teu fornecedor, através de publicações que ele faz, ele pega essa matéria-prima de outro lugar. Pega do mesmo lugar, pelo menos você empata. E aí você ganha eficiência em outros locais. Então o que aconteceu? Ou você sobe a média do preço e todo mundo começa a pagar caro. Não, pode ser, mas assim, são estratégias. Abre concorrência. São estratégias. Isso. Mas o legal é que você focou aonde precisava melhorar. Então parou de viajar. Parou de pensar que o problema é o universo, tá conspirando. Não é o universo. Você não entende aonde está o seu gap. E olha que legal, mesmo que ela tivesse reportado algo errado, que o teu frete tem algo errado, ela te mostrou algo que está divergente daquilo que o teu concorrente está fazendo. Minimamente te gera o questionamento de avaliar. Sabe quando e custou até isso? Descobrir uma força sua. E sabe quando custou isso para esse cliente? Nada. Vamos lá. Já estava lá. Ele Muito pagou bom. na subscrição do produto, já estava lá. E é um diferencial que muitas vezes o porte daquele cliente que ele tem ali, do seu time, não sabe. E cabe aqui aos provedores, aos parceiros em geral, se estimular o uso, estimular a verificar pelo menos e testar. Mudou o nome disso agora, sabia? Agora é letramento. Letramento, vou adotar essa, muito boa. Mais uma vez aqui concluímos mais um Nine Talk, aqui hoje na Oracle, no Innovation Center, tá? Onde a gente visitou Wellington Pinto, Gustavo e Fukuda, da série onde a gente visita os nossos parceiros, os nossos clientes, as grandes empresas de tecnologia, para entender o que elas estão vivendo e aprimorando e desenvolvendo no mundo de IA. Fica aí que a gente vai falar muito mais nos próximos Nine Talks, visitar clientes, como comentei, e outras empresas de tecnologia que são nossas parceiras. Nos vemos por aí. Até mais!